Vamos falar sobre as consequências da reintegração de posse que ocorreu no último dia 14 no acampamento Quilombo Campo Grande do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no município de Campo do Meio, em Minas Gerais. A gente vai falar agora com o Silvio Neto, que é da direção nacional do MST. Oi, Silvio, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia a todos e todas da TVT, a todos e todos que nos assistem, nos ouvem. Da Rádio Muito Brasil bem. Atual. Rádio Brasil Atual, isso. E Silvio, como é que estão as 14 famílias, né, que foram desalojadas violentamente em plena pandemia, onde a orientação das autoridades da Organização Mundial da Saúde é de isolamento para conter a Covid-19, né? Queria saber também dos sem terra que participaram da resistência no local, já que essas pessoas tiveram que se expor também aos riscos do coronavírus. Foi realmente um momento dramático e eu queria saber, inicialmente, como elas estão. Pois é, nós temos nesse território mais de 450 famílias, uma amplitude que vai a quase 5.000 hectares de terra. Então, essa é a dimensão total do conflito. E eles, então, a partir de uma manobra jurídica, nos atacaram alegando que nós teríamos que sair de uma parte desse conflito, que não havia nenhuma família do MST. Então, foi um despejo ilegal. Nessa resistência, se envolveu, então, todo o conjunto das famílias que há 20 anos vivem no território do Quilombo Campo Grande, na antiga usina Ariadnópolis, e a partir, então, dessa ação covarde de reintegração de posse e ilegal, eles conseguiram despejar as 14 famílias. As 14 famílias, elas estão sendo acolhidas pelas 450. Elas estão sendo acolhidas pelo Movimento Sem Terra. Apesar de todo o sofrimento de ter suas casas, suas lavouras destruídas, nós não temos dúvida. A pretensão era de se avançar para toda a área. E a resistência popular conseguiu, então, impedir com que eles avançassem. E essas famílias, apesar, então, de todo o sofrimento, elas estão sendo acolhidas e o movimento tem feito as diversas ações para amenizar esse sofrimento. Mas a nossa preocupação maior, nesse momento, é com relação à saúde. Não foi possível, ao longo desses dias todos, o MST seguir preservando todas as orientações e o rigor sanitário que são as orientações para enfrentar o coronavírus. Então, ao longo dessas 50 e tantas horas de resistência popular, as famílias se expuseram muito. Foi uma espécie de guerra biológica contra os trabalhadores rurais sem terra, que o Estado promoveu. E agora, diante de todos os crimes, o mais emergencial para nós é essa busca que temos feito para resistir ao avanço da doença no território do Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio. Só para quem nos ouve, quem nos assiste saber, no dia 12, quando iniciou-se a covardia direta contra os trabalhadores, contra o MST, o município de Campo do Meio tinha comprovado pelo seu boletim epidemiológico, que é acompanhado pela Secretaria de Saúde do próprio governo estadual, do governo Zema, o município tinha 14 casos de coronavírus confirmados. Ontem, no boletim de ontem, da própria Secretaria do Governo, Secretaria de Saúde, o boletim epidemiológico, confirma que Campo do Meio já tinha 27 casos. Então, quase o dobro dos casos que acumulou-se ao longo de 5 meses de pandemia, já se identificou e se notificou nesses dias de reintegração de posse. Nós estamos cobrando
que se faça um teste massivo em todas as pessoas que estiveram envolvidas, inclusive nos policiais. Inclusive nos policiais. Porque por mais que tenham praticado a serviço do governo Zema essa covardia, são seres humanos e estão diretamente em risco, porque estiveram ao longo dessas mais de 50 horas obrigados pelo governo Zema a se expor também a esse risco do coronavírus. Exatamente. Falando em Zema, né, do governador Romeu Zema, não existe tanta diferença, né, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, não é isso? Na conduta do governo do estado em relação às questões sociais, não é isso, Silvio? Sim, o que a contradição de toda a covardia que o governador Zema praticou ao longo desses dias é de que caiu a máscara da não política. Ele conseguiu, então, ao longo desse período, se esconder nessa camuflagem de que não era um político, que agora era a hora de uma administração empresarial. É político e é da pior política. Da política de morte, da política genocida. Então, e sem nenhuma sombra de dúvida, ele se soma a essa política de Bolsonaro, ele se soma a essa política genocida que está em curso no Brasil, que é a política da queimada da Amazônia, da destruição de todo o patrimônio público, da entrega, do entreguismo do patrimônio público, que é do povo brasileiro, seja a partir das privatizações, ou seja a partir da destruição dos recursos naturais, ou seja a partir desse ataque que está sendo feito aos direitos dos trabalhadores, ao direito do povo brasileiro nesse momento. Então, o governador Zema, ele é uma cópia mineira do governo Bolsonaro, mas dessa vez, então, diante a tudo que nós temos enfrentado no Brasil, os trabalhadores decidiram praticar a legítima defesa. E com a legítima defesa e a resistência popular, nós temos conseguido desmascarar o governador Zema, desmascarar essa política de morte e essa política genocida. Então, nos deixa muitos exemplos esse processo todo que nós estamos enfrentando, de qual é o caminho da resistência para o povo brasileiro. Agora vamos falar aqui sobre essa reintegração de posse, né, que beneficia exatamente uma parcela aí do empresariado, inclusive o que tem por trás, o passivo, né, o histórico dessa usina, realmente é um escândalo, né? São muitas as dívidas que existem com o próprio governo, não é isso? Eu queria que você falasse desse histórico e que foi transformado justamente a partir com os trabalhadores rurais sem terra com uma produção agroecológica. Portanto, temos aí um exemplo, né, de uma má administração, de exploração dos trabalhadores, e de outro lado, exatamente o exemplo do MST, né, com uma produção agroecológica. Eu queria que você falasse aí da destinação dessa terra para esses dois opostos, né? Eu fico muito, muito feliz com essa pergunta, muito feliz. E pessoalmente muito feliz, porque já se vão 22 anos nesse conflito e pela primeira vez, olha a contradição, a gente está conseguindo discutir essa disputa de projetos ali, porque durante muito tempo a gente não conseguiu traduzir para as pessoas a dimensão da vergonha que é a antiga usina Ariadnópolis, a dimensão do conluio que existe na região, nacionalmente, para enfrentar a construção do nosso projeto de reforma agrária popular. Então, e nós sempre soubemos disso, que é muito didático, é muito pedagógico para as pessoas o exemplo do conflito do Quilombo Campo Grande na antiga usina Ariadnópolis,
conflito do projeto da reforma agrária popular, o projeto da agricultura familiar e camponesa, contra o projeto do latifúndio do agronegócio. A antiga usina Aradianópolis é a vergonha do Brasil, é a cara da vergonha do campo brasileiro. Eles são, desde então da sua origem, sempre vinculados ao Estado, desde que os europeus vieram para cá e aquilo se converteu numa concessão da coroa aos europeus. O engenho Ariadnópolis, em que se homenageia, então, Ariadna. Então, é Ariadnópolis porque é a cidade de Ariadna. A conversão na ditadura militar de engenho para usina, a partir dos primeiros projetos do Proálcool, em que eles seguem, então, pegando recursos do Estado brasileiro para se enriquecer, com a exploração profunda dos trabalhadores, com uma exploração sem precedentes dos recursos naturais de todo aquele território. E depois, então, durante o governo Collor, eles pegam uma avalanche de recursos públicos, fazem uma manobra, simulam uma falência, abandonam o território, abandonam os trabalhadores, se enriquecem, deixam uma dívida de mais de 300 milhões de reais, sendo que o patrimônio está orçado em 50 milhões. Então, como é que conseguiram deixar uma dívida de 300 milhões de reais com um ativo de cerca de 50? Porque são assaltantes de banco que entram pela porta da frente. Então, e a partir de toda essa miséria deixada no território e de toda essa manobra estelionatária praticada, os trabalhadores organizados pelo Movimento Sem Terra e pelo movimento sindical do campo fazem a opção pela ocupação da terra. Era a única saída para nós, era a ocupação da terra. Num primeiro momento, a ideia é que a ocupação da terra fosse uma forma de garantir a sobrevivência dos trabalhadores. Num segundo momento, como forma de garantir que as famílias pudessem ter um mínimo de retorno sobre aquilo que não receberam dos seus direitos trabalhistas. Famílias que doaram a vida e que foram que sofreram acidentes de trabalho, que não conseguiram receber seus salários, que não conseguiram receber suas indenizações. Então, no segundo momento, as famílias apostam que a terra fosse a forma de reaver esse direito. Mas tem uma terceira fase desse conflito, que as famílias começam a construir um projeto de vida, um projeto coletivo. E a partir dessa construção desse projeto coletivo da reforma agrária popular, elas passam a incomodar outros setores. Não só esse setor estelionatário que estava na administração, que continua na administração da massa falida, e que é muito representado por uma figura chamada Giovanni Moreira. Procurem na internet. Elas passam, então, a construir esse projeto, que é um enfrentamento de modelo. E aí passam a incomodar, e a partir disso, então, tem toda uma inserção do capital nessa disputa, a partir da maior produção e exportação de café do mundo, que é representada pelo barão do café, senhor João Faria, que coloca hoje todos os aportes financeiros, que é a representação do capital nesse conflito. E, ao longo do último período, nós conseguimos, então, com toda a força política, travar essa disputa. Mas, nesse momento, entra, então, um terceiro ator, que é o governador Zema, que dá o suporte, então, para o estelionatário que administra a massa falida, para os interesses do grande capital que estão colocados ali, e atua colocando o Estado a serviço da repressão e da destruição do nosso projeto, que vem sendo construído há 22 anos. Exatamente. De maneiras que retornam ao início do que eu estava dizendo.
uma das grandes vantagens, das grandes contradições, né, disso tudo que nós estamos enfrentando, é que pela primeira vez consegue se desvelar todo esse conluio e vai ficando evidente para as pessoas. Isso não acontece só em Campo do Meio e aqui em Minas Gerais, isso está acontecendo pelo Brasil afora. Essa é a disputa que nós enfrentamos no campo brasileiro. Então, te agradeço a pergunta. Silvio, falando nesse modelo, né, que é defendido pelo MST, enfim, todos que estão preocupados com a defesa da natureza, vocês estão produzindo um café de extrema qualidade, não é isso? Chega aqui, inclusive na capital, a gente compra o café Guaí já há um bom tempo, e por conta, é isso aí, tá aí o café. Eu tomo, e na última vez que eu comprei no Armazém do Campo, na realidade não tinha o café, mas justamente por conta desses conflitos todos. Aí eu tive que comprar o café da Cecília, mas de qualquer forma, eu queria que você falasse dessa aproximação com a cidade, né? O campo se aproximando da cidade, o MST passando aí exatamente esse ensinamento de que é possível sim produzir em grande escala, com qualidade, sem veneno, um produto orgânico. E dessa forma, vocês estão conseguindo o apoio de muitas pessoas, inclusive da classe média, que tinha até certo receio em relação ao MST, tiveram aí o apoio de muitos artistas, inclusive, para tentar barrar essa reintegração de posse, como Wagner Moura, Letícia Sabatella, enfim, são tantos os artistas, né? A Bela Gil. Quer dizer, existe um movimento já consolidado, inclusive, nas grandes cidades, em apoio ao MST. Essa é uma saída também importante, quer dizer, essa junção de campo e cidade, pessoas que tinham algum certo preconceito e que agora passam a não ter justamente por essa produção agroecológica? Bom, primeiro, nós conseguimos, então, a partir de toda uma rede de solidariedade, resistir nesses dias. E está sendo muito impressionante e nós temos aproveitado todos os espaços para agradecer muito. Então, em nome do Movimento Sem Terra, em nome das famílias, nós queríamos aproveitar esse espaço também para agradecer muito toda a força, né? E para dizer que contem conosco, contem conosco. Nós também não nos furtaremos a fazer todas as lutas do povo brasileiro. Essa solidariedade que nós estamos recebendo, ela nos reforça o sentimento de que nós temos que lutar, independente da nossa pauta específica, independente das nossas questões específicas. A luta tem que ser comum. Se mexer com um, tem que mexer com todos. E assim a gente vai conseguir resistir e barrar esse projeto de morte de Bolsonaro, de Zema, bem representado neles, mas a gente sabe que é uma articulação do capital, é uma articulação muito profunda para garantir as taxas de lucro deles, para garantir a ampliação das taxas de lucro dos interesses do capital. Bom, a nossa produção ela tem uma vantagem na disputa que quem produz o alimento no Brasil somos nós. Eles construíram um modelo para o campo que tem como prioridade a exportação de matéria-prima, de commodities e de alimentos e de culturas envenenadas. Então, e aí, nesse sentido, nós saímos na frente. Por mais que a gente tenha muito menos terra, e no Brasil segue a concentração de terra absurda, 47% das terras do Brasil está na mão de 1% de brasileiros. E esse 1% está vinculado às multinacionais, a Bayer, a Bunge, a todos os interesses do capital internacional. E a gente, mesmo tendo menos terra, a gente consegue produzir a maior quantidade de alimentos e alimentos de melhor qualidade. Então, o que nós temos que entender é que esses conflitos, como o da usina Ariadnópolis, eles são a
condição que nós temos para poder continuar produzindo. Então, defender os trabalhadores do campo, nesse momento, é defender o alimento que chega à mesa de todos e todas. Nós não podemos desvincular o conflito da terra com o alimento que nós consumimos. Porque o alimento, o nosso café, ele é... Assim, eu sou um entusiasta do nosso café Guaí, mas ele é aquela beleza, aquela expressão, porque tem a ocupação da terra, porque tem o despejo, porque tem a resistência, porque tem a luta. Não podemos desvincular uma coisa da outra. Não existe o MST do café e o MST das ocupações. Nós somos, então, um processo que vai se complementando, isso que assusta tanto a classe dominante. É isso que assusta tanto os interesses do agronegócio, e é por isso que nos atacaram dessa forma. Então, nós, inclusive, estamos fazendo como principal forma de reconstrução da nossa escola Eduardo Galeano, que foi destruída, como principal forma da reconstrução das casas das famílias que foram destruídas, do barracão da produção. Nós estamos fazendo uma grande campanha de comercialização do nosso café, nós queremos arrancar dos nossos braços. Não dá para contar com o poder público. Não existe mais o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O INCRA virou um balcão de negócio mais espúrio que possa existir. Não existe mais política para o campo brasileiro, para a agricultura camponesa. No campo da educação, os programas de educação no campo foram destruídos nesse último período. Então, nós temos que contar com nós mesmos. A resistência popular parte desse sentido. E nós vamos fazer uma grande campanha de comercialização do nosso café para que a gente possa, a partir da nossa produção, fortalecer esse projeto de reforma agrária popular que nós temos e que nós sabemos que ele é imprescindível para a vida do povo brasileiro, não só dos camponeses. Muito bem, o café que vai virar escola. Com certeza, nossos ouvintes, internautas, telespectadores vão colaborar com essa campanha. A gente já está no finalzinho aqui, Silvio. Certamente as pessoas, como é que eu faço para comprar o Café Guaí? Como é que eu faço? Já tem aí uma plataforma, enfim, Armazém do Campo, a gente sabe que tem muitas cidades. Como é que a pessoa vai adquirir esse Café Guaí? São muitas dúvidas nesse momento. Confesso a vocês que a gente está recebendo muitas perguntas, muitas questões, e muitas vezes, inclusive, a gente está com dificuldade de dar tantos retornos, tamanha a dimensão que alcançou esse conflito. Então, a nossa sugestão é que procurem a nossa página no Facebook, @MinasSemTerra, procurem, que também está no Instagram. Então, @MinasSemTerra, e por ali a gente vai orientar não só todas as informações seguras, né, sobre a situação do conflito, mas também sobre as formas de ampliar essa rede de solidariedade. Perfeito. Tá certo, Silvio. Olha, foi um prazer enorme falar com você. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu sei que são toneladas de café por ano, né? Chega a quantas toneladas, Silvio? Só para terminar aqui. Nós temos hoje 50 mil quilos de café sendo colhidos todos os anos. Olha só, tá vendo? Portanto, tá aí essa quantidade enorme, fruto do trabalho aí do Sem Terra. Parabéns, Silvio. Estenda os parabéns a todos os trabalhadores sem terra daí, a todos que resistiram e que nós estamos aqui ao lado sempre. A Rádio Brasil Atual e a TVT. Um forte abraço, Silvio. Forte abraço a todos e todas. Seguimos na luta. Seguimos. A gente falou com o Silvio Neto, da direção nacional do MST. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.